Tá. Gravando. Olá, tudo bem? Estamos juntas mais uma vez para mais um episódio do Pod Preta. Esse mês de julho é o mês especial, mês do Julho das Pretas, que é uma ação política, social e cultural que enaltece todo o potencial das mulheres pretas de todo o país. Inclusive, é uma ação que foi criada em Salvador pelo Grupo Odara. Então, Volta Redonda não poderia ficar de fora. O podcast, o Pod Preta, que é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda e do Unifoa, apresenta para vocês, nesse mês de julho, o Pod Preta. Esse mês, como é um mês extremamente especial e que a gente quer trazer algumas, né, porque Volta Redonda é um celeiro de grandes potências femininas pretas, nós fizemos alguns assuntos que são muito sérios e extremamente importantes. E a gente queria fechar o mês de julho com um assunto um pouco mais leve, mas não menos relevante, que é sobre estética negra. E para falar sobre esse assunto, todo mundo sabe que eu sou fã incondicional do trabalho da minha amiga de quase 40 anos, a gente ainda não tinha parado para fazer essas contas, mas nós somos amigas há quase 40 anos. Verdade. Eu trago para vocês Ana Dias, que é maquiadora e coordenadora geral do coletivo Mina Preta. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem. Prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, em um podcast. Meu nome é Ana Dias, eu sou cabeleireira afroétnico, sou maquiadora há mais de 35 anos, agora à frente do coletivo Mina Preta, o que me honra muito, e trabalho muito com a estética preta, né? Dentro daquilo que eu gosto, que eu sempre gostei de trabalhar com a beleza, principalmente a beleza preta, desde os meus tempos de garotinha. Eu sempre gostei. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. E aí, já que você volta no tempo, eu preciso, então, te perguntar. Minha primeira pergunta é: quem ou quais foram as mulheres que ajudam na construção para que essa garotinha gostasse de maquiagem, gostasse de falar de cabelo e percebesse a importância da estética negra? Bom, isso aí já aconteceu há um bom tempo. Eu sou filha de Bernadette, né? A minha mãe era uma liderança negra em Volta Redonda há uns bons anos atrás, né? Muitos anos atrás. Eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos. E eu sempre via aquelas mulheres super maquiadas, super bem, e eu sempre fui apaixonada. Só que eu nunca achava um produto para o meu tom de pele. A gente não tinha naquela época, né? Essa gama que tem hoje, a gente não tinha. E aí, daí, a minha mãe sempre me limitando, né? Não, ficou bom. Esse batom tá muito rosa, esse batom tá muito vermelho. Não é isso, não pode. Né? E a gente... Até que um dia eu conheço uma mulher que caiu de paraquedas em Volta Redonda, perdida mesmo, perdida. Literalmente perdida. Perdida em Volta Redonda. E graças a Deus a gente tinha uma sala, né? Na Pontual não, Vila Shopping. No Vila Shopping a gente tinha uma sala lá que era da Casa da Cultura Afro-Brasileira de Volta Redonda. E aí um dos nossos diretores viu essa senhora, pleno meio-dia, com chapéu preto lindo, toda arrumada, toda alinhada, com uma mala, e sentiu que ela estava perdida. Foi procurar saber se poderia ajudar, e ela realmente falou que marcaram com ela e não apareceram. E ela veio de São Paulo, não tem passagem naquele momento para ir embora, e ela estava perdida ali. E aí levou ela para a nossa sala e eu estava lá, de bobeira lá, fazendo alguma coisinha lá e tudo. E ela chegou, se apresentou, e estava minha mãe, Bernadette, e duas diretoras
conversando com ela, até que ela abriu aquela mala e eu fiquei louca. Aí ela falou, eu criei essa maquiagem para pele preta, que se chama Moene, né? E ela começou a abrir, aí nisso eu já fui me chegando, aí eu vi batom que dava para mim, que a minha mãe não ia brigar, eu vi as bases, os pancakes, na época era pancake, eu fiquei apaixonada. Dali nasceu uma grande amizade. Eu fui para São Paulo com ela para poder aprender a ser maquiadora, para poder trabalhar aqui em Volta Redonda com os produtos dela. E aí, minha mãe e a doutora Maria do Carmo, essas duas, que as duas falam, minha segunda mãe e minha primeira mãe, né? As duas me encaminharam para esse mundo maravilhoso da maquiagem, do colorido, e ali eu começo a me transformar numa pessoa muito nova, mas já empreendendo, porque eu trouxe os produtos para começar a vender, e era vender de porta em porta, era vender assim, era vender assado, né? E ali eu cresci nesse meio, com mulheres muito potentes, As duas são meu braço direito e meu braço esquerdo, assim, para poder ser essa Ana Cláudia que eu sou hoje, né? Todo esse trabalho. Mas nesse meio, principalmente do movimento negro, eu convivi muito tempo com muitas mulheres potentes. Benedita da Silva sentada na sala da minha casa, batendo papo com a minha mãe e conversando para ver como que ela ia entrar com força na política, né? Então, eu tive muitas lideranças pretas ali que eu pude absorver um bom conteúdo, né? Dessa história. Muita coisa boa, com certeza. Muitas coisas boas. E essa parte aí dela, e não só isso também, como a parte também do social. Sim. Minha mãe era muito forte no social, né? Ela era aquela mulher de subir morro para levar comida, só que era comida tirada de casa, então isso eu nunca aceitei bem, que ela tirava da gente para poder dar para os outros, isso eu nunca aceitei bem. Mas essa parte do social, tivemos muitos meninos que estavam já marcados para morrer pelo tráfico, pela polícia e tudo, escondido dentro lá da minha casa, que a minha mãe levava para casa, escondia lá em casa, entendeu? Então esse amor pelo próximo também, né? Que na época eu não aceitava bem, porque para mim era bandido que estava escondido dentro da minha casa, e ia chegar a polícia, ia chegar isso, e não é bandido. É um irmão preto seu que está aqui, que está correndo risco e a gente precisa salvar. Eu falei, tá, mas se chegarem para matar ele, não vai matar só ele, vai matar todo mundo. E ela pegou e falou assim, não, creia em Deus, não vai matar ninguém vai morrer aqui não. Nós estamos fazendo certo, vamos salvar esse irmão preto, porque se eu jogar ele na rua, ele vai ser assassinado. Então era muita coisa, eu vivi muita coisa com a minha mãe, muita coisa que eu não aceitava, e hoje eu faço. Porque eu trabalho com ação social, então isso tudo vem assim muito forte para mim, entendeu? Não só eu, assim como a minha irmã também, que trabalha num hospital, e aonde eu vou, você é irmã da Adriane? Nossa, meu Deus, se não fosse a sua irmã naquele hospital para salvar minha filha, entendeu? Então a gente trouxe isso da nossa mãe. Eu quero fazer um parênteses em relação à sua mãe. Se eu hoje sou produtora cultural, é por conta da sua mãe. Para quem não sabe, a mãe da Ana Cláudia, mãe de Ana Dias, Dona Bernadette, ela cria em Volta Redonda nos anos 90. 80 para 90, né? 80, final de 80, é isso. Eu tinha 15 para 16 anos. Isso aí. E a mãe de Ana Dias cria no Recreio do Trabalhador. Muitos de vocês, infelizmente, conheceram o Recreio do Trabalhador já fechado. Mas Dona Bernadette cria a primeira noite das Estrelas Negras de Volta Redonda. Isso. Infelizmente, foi a primeira e única. Infelizmente. Mas
ela deu a chance de, não só eu, uma menina de 16 anos na época, mas vários outros jovens, de entender esse mundo da cultura preta e termos ali na nossa frente referências pretas. Então, a dona Bernadette me deu, por exemplo, a honra de ser a recepcionista dos artistas. Então, vamos lá. Eu conheci Dona Ruth de Souza. Eu lembro que eu fiquei na minha cabeça uma meia hora, mas alguns segundos sem conseguir dizer boa noite quando eu vi Dona Ruth de Souza. A sua mãe deu a oportunidade para que nós conhecêssemos Grande Otelo. E eu lembro que eu estive no Rio com o Nando Cunha, porque ele estava fazendo Grande Otelo na TV. E as referências dele eram de pesquisas. E quando a gente se encontra no Salgueiro, e eu conto pra ele, eu conheci o Grande Otelo, ele esteve na minha cidade, ele esteve em Volta Redonda, nós tivemos a oportunidade de uma conversa de 10 minutos, porque aí sai a menina de 16 anos e entra a fã, né? E a dona Bernadette deixou, por mais que ela visse, né, que estava faltando uma recepcionista, ainda assim ela deixou, porque ela viu eu pertinho dele, conversando com ele. Né, deu a oportunidade da gente pela primeira vez ter um contato mais direto com o Leci Brandão. Então, assim, eu precisava fazer esse parêntese, porque Dona Bernadette foi definitivamente uma pessoa revolucionária para a época. Exatamente. Né? Uma mulher à frente do tempo dela, que trabalhava lá no escritório central e que, de repente, abraça a cultura preta e traz essas potências para Volta Redonda. Então, assim, se hoje eu sou produtora e amo ser produtora, é porque a dona Bernadette me deu essa oportunidade. Se eu hoje, 35 anos, trabalho em escola, gosto dessa coisa de estar trazendo a galera para entender um pouquinho sobre o mundo da cultura, dar esse acesso é por conta da dona Bernadette. Né? Então, eu acho muito importante, e eu, nesses episódios, eu quis que as minhas amigas, que as minhas convidadas falassem sobre essa ancestralidade. Porque as pessoas precisam entender da onde que a gente está vindo. Né? No tour afropedagógico lá no Memorial, eu falo isso com as crianças. Se a gente não sabe de onde veio, como que a gente vai saber para onde que a gente vai? Exatamente. E as pessoas precisam entender de onde nós viemos, né? Dessas mulheres potentes que fazem com que a gente leve o legado delas pra frente, né? Não morre, né? Presente sempre. Sim. Né? Sempre presente. E teve também o desfile, lembra aquele desfile que você foi a professora nova, né? Ela me deu a oportunidade aos 17 para 18 anos de ser professora de modelo, né? Na nossa época era modelo e manequim. Para jovens de periferia, jovens periféricos pretos, que não tinham, meninos e meninas, que sonhavam em ser modelos e não tinham a oportunidade, né? E aí ela, com um jeito, ela sempre soube negociar, né? Muito. Talvez alguns de vocês também nunca tenham ouvido falar, mas Volta Redonda tinha uma casa de show chamada Fantasy. Sim. E ela consegue negociar com Dulce que sempre foi uma querida, sempre foi uma aliada, na verdade, né? A gente não usava esse termo na época, mas Dulce sempre foi uma aliada da causa negra. Certeza. Dulce libera a casa num dia forte, que foi numa sexta-feira à noite. E a gente faz o primeiro desfile da Casa de Cultura Afro-Brasileira. E foi, desfile afro, né? Foi maravilhoso. Dona Bernadette conseguiu revolucionar algumas mulheres pretas de Volta Redonda. Eu devo muito aos conselhos, aos puxões de orelha de Dona Bernadette, porque a gente estudava à noite, às vezes estava sem trabalho, e era lá que a gente ia conversar, que a gente ia se organizar para estar na luta, né? Dona Bernadette cria a Casa de Cultura Afro-Brasileira com esse intuito, e ela
faz isso majestosamente, né? Foi maravilhoso. Chamando vários jovens para estar lá sim. e conversar sobre isso, sobre a pletitude. Era isso. E aí você fala sobre Dona Maria do Carmo. Eu conheci Dona Maria do Carmo, Sim. eu fui modelo de Dona Maria do Carmo, mas eu queria que você trouxesse para nós sobre essa importância, né? Aconteceu tudo que aconteceu, resgatamos Dona Maria do Carmo, mas esses produtos, quando chegam em Volta Redonda, qual o impacto que você conseguiu perceber nas jovens negras da época, nas mulheres pretas de agora, da possibilidade da gente não precisar ir para a rua cinza, para a gente não precisar ir com a pele esbranquecida para os eventos ou para as atividades. Qual foi o impacto real? Você acha que é esse momento que as mulheres pretas de Volta Redonda começam a ter aquele iniciozinho de autoestima, de entender a beleza delas a partir da vinda da Dona Bernadette? Da doutora Maria do Carmo, perdão. Sim. Eu percebi muito que quando eu chegava e que eu mostrava o produto, ainda se existia muita desconfiança, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas a ter aquilo. E as mulheres tinham medo. Eu já me maquiei, eu fiquei horrorosa, que não sei o quê. Então, muitas me deram oportunidade de testar. Posso testar? Né? Se você não gostar, você não precisa me pagar. Eu posso te maquiar, né? E então, era só passar o pancake. Não precisa passar mais nada. Eu só passava o pancake. Entendeu? Que era tipo uma duo base, era uma base em pó, né? Que era um cremezinho, que a gente molhava a esponjinha e passava no rosto da pessoa. E ali já mudava tudo. Quando a pessoa se olhava no espelho, eu quero isso, Ana. Eu amei, eu quero isso, tá da cor, não parece. Aí todo mundo, não parece que eu tô maquiada, é isso que eu quero. Então eu tinha produto tanto para aquelas meninas que gostam mesmo de aparecer, de ficar bem tchan, como aquelas que querem só disfarçar alguma coisinha e tal. Naquela época, o vitiligo era uma vergonha, Sim. Era um horror, e as pessoas precisavam esconder o vitiligo, então eu tinha muita cliente com vitiligo, porque ainda se falava muito mal do vitiligo, né? Então as pessoas queriam esconder, né? Então eu tive várias clientes com vitiligo, até ir mudando a cabeça das pessoas, né, e tal. Sarda, então, misericórdia, que tinha que esconder a sarda, então a pessoa tinha que passar muito produto. Então isso aí tudo a gente veio refazendo, conversando. O trabalho que eu tive também, que, né, foi de... Formiguinha, porque queriam diminuir o nariz, queriam diminuir o tamanho elas falavam bem só do tamanho do meu bem só na Cláudia, diminui isso. Falei, cara, mas que lindo! Pra quê? Vamos passar um batom assim assado, sem ter que diminuir nariz, sem ter que diminuir nada. Essa é a sua origem, isso aí é sua característica, para com isso. Então foi um trabalho de formiguinha, né? Mas a doutora Maria do Carmo me deu toda a ferramenta para mim poder fazer isso. Eu tive a honra de ser, assim, considerada um braço direito dela fora de São Paulo. Fui convidada muitas e muitas vezes para viajar com ela e viajei para levar os produtos para a doutora, né? Com ela para apresentar. Estive na Rede Globo. Não vou lembrar o nome da novela, mas foi numa época que tinha uma novela que tinha escravos, e os escravos eram todos mais pretos de pele clara. E a Globo, o diretor, ele não queria, ele queria aqueles pretos retintos, só que não se achou tantos para ficar no canavial ali e tal. Então aí eles fecharam com ela para poder ela ficar uma semana dentro da Rede Globo, maquiando a pele mesmo de todos os escravos, maquiando, botando, porque eles queriam ver no sol como é que era, jogar água para ver se ia derreter e tal. E nós ficamos, e eu estive com ela nesse
nesse trabalho lá dentro da Rede Globo, né? Tive vários artistas que passaram do meu lado que eu não podia nem... Ai, posso tirar uma foto? Não, não pode, Ana Cláudia. Você tá aqui, você tá trabalhando igual a eles, então nada de paparicar ninguém. Mas foi assim, vários artistas vieram para conhecer na época, me falaram que estão passando um produto na pele, é isso aqui e tal, e comprava e virava, tanto é que aí a doutora Maria do Carmo passou a ter os batons com os nomes das artistas pretas daquela época, né? Em homenagem a isso, porque elas começaram a usar os produtos dela e a... falar, olha, né? É da doutora Maria do Carmo, Moene, para pele preta, tá? Então aí começou a expandir. Então aí esse trabalho, como vários outros que eu tive o prazer de fazer, a doutora Maria do Carmo sabe? Abriu várias portas para mim, eu ia com ela, depois ela me mandava sozinha e eu ia fazer o trabalho sozinha, de exposições, de feiras de beleza, né? Então, esse mundo todo eu conheci com ela. Ela tem um filho só, Jader, um filho que é fotógrafo, trabalha com jornalismo, então ele nunca quis continuar com a empresa da mãe. Então, ele falava, você é a filha que a minha mãe sempre sonhou em ter, né? Então, se a Ana vai, eu fico despreocupado, né? Porque a Ana estando lá e o Clésio, eles tomam conta da minha mãe. E eu queria saber também, e é uma das nossas últimas perguntas, eu queria saber de você como você vê hoje, porque de lá para cá, muita coisa mudou. Muita mesmo. A gente, graças a Deus, a gente já não vê as nossas, nem as mais velhas, nem as mais novas, querendo essa estética europeia que não nos pertence. E como que você vê hoje esse movimento da negritude? E aí a gente não precisa da negritude brasileira, mas das mulheres pretas de Volta Redonda, né? Como que você vê esse movimento dessa aceitação do cabelo, da sua estética original, da questão da sua maquiagem? Como que você vê, como que tá o movimento hoje em Volta Redonda? Pode melhorar, mas já tá maravilhoso, Renata. Perto do que eu vivi, esse movimento hoje já tá maravilhoso. É muita mulher preta aceitando seu crespo, sabe? Não ficando com vergonha. Há anos atrás, a gente tinha que botar um aplique e esconder todo o cabelo crespo. E hoje elas não têm nada, entendeu? Lace, voltou as perucas. Sim. Olha que coisa, assim, maravilhosa, né? Eu ainda conheço e sei de muitas pessoas, assim, que bota a lace e não quer que ninguém fale que é peruca, que não sei o quê. Mas eu acho que o interessante é isso, é você tá usando uma lace, daqui a pouco você arrancou essa lace e você tá com o seu cabelo careca, você tá com o seu cabelo crespo black, daqui a pouco, no dia seguinte, você tá com uma outra lace, tipo Ludmilla, que cada hora tá com o cabelo de uma cor, de um jeito, entendeu? Então isso tudo para mim é brincadeira. Quando eu optei em fazer o grande corte, né? O meu marido pegou e falou, você vai fazer? Eu peguei e falei assim, vou. Ele me deu maior força, não, tô contigo. E o meu filho chegou, cortou meu cabelo e eu fui fazendo isso ao vivo. E aí começou a subir lá várias perguntas. Você tá louca? Ana, é zoação, né? Mentira que você tá cortando seu cabelo todo. Porque eu tinha o cabelo todo cacheado, com permanente afro, grande, tudo. Mas já tava me cansando. Menopausa, calor. Eu sentia muito calor na cabeça, na nuca. O meu cabelo vivia preso. Falei, não, gente, tem que dar esse passo. E quando eu dei esse passo libertador, te falo que é libertador ser careca, é libertador. A minha vontade é de passar a máquina, né? Mas é libertador. Várias foram lá em casa. Ana, mas e como é que é? Ana, mas... Ai, eu tô com medo de cortar o meu, mas você tá tão linda e tal. Então aí eu
tive que mudar tudo e começar a sentar a pessoa na frente do espelho, botar um lenço preto na cabeça da pessoa, se olha no espelho. Só você sozinho. Vou te deixar 2 minutinhos, eu quero que você fique se olhando no espelho. Você gosta do que você vê? Agora vamos colocar um brinco? Você tá gostando do que você tá vendo? Ela, ai, Ana, não sei, né? Vamos passar um batom? Vamos fazer isso? Porque você tem que se gostar com esse lenço preto aí, sem nada, pra você ver a estética do seu rosto. Porque é uma estética linda, cara. Você tem uma boca linda, você tem uns olhos lindos, você tem um rosto bonito. Agora, não adianta você cortar o cabelo todo e deixar o cabelo ficar todo branco, não ter um corte legal, não passar nada no rosto, não usar um brinco, né? Então, aí você tem que ver o que você quer. Então, várias saíram de lá, cortando o cabelo e se achando assim, ai, Ana, você tem que gostar, não adianta, você vai chegar em casa, Sim. o povo vai falar, ai, não gostei não, nossa, você é louca, que não sei o que. Mas é a Tô gente bem. com a gente. É a gente com a gente. Você tem que estar bem com você. Eu Entendeu? há um tempo atrás, há um mês atrás, eu ouvi de uma grande amiga o seguinte: nós, mulheres pretas, a gente luta diariamente por várias questões. Mas a gente está se esquecendo de uma questão que é extremamente importante, que é a gente se humanizar. É a humanização da mulher preta. E passa também pela estética. Em que sentido? A gente pode ser e ter o cabelo que a gente quiser. Careca, com lace, alisado, crespo, com black, com trança. Essa é uma questão libertadora. Libertadora. Gente, eu, Renata, particularmente, até porque eu lido com muitos jovens, eu percebo essa galera, talvez não conscientemente, mas elas estão, e eles também. Os meninos também, os rapazes também, estão fazendo esse movimento de mostrar essa estética negra. Olha, a nossa estética, ela não é uma só. Ela é isso. A nossa estética é esse movimento. Na hora que eu quiser, eu tô de trança. Na hora que eu quiser, eu tô de lace. Se eu quiser raspar, eu raspo. Se eu quiser usar um aplique, eu uso. E tá pronto. tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Então, eu acho que esse papo sobre estética, especificamente sobre estética negra, ela é de uma importância muito grande, porque a estética vai mexer com a autoestima dessa mulher, dessa menina e também desses meninos, né? Então, eu hoje estou muito feliz da gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que, por mais que estejamos em 2026, ainda também é um assunto ancestral. Certo. Né? Porque se não é Dona Maria do Carmo, se não é Dona Bernadette, se não é os nossos ancestrais que vieram isso, de África, que trazem essa estética para nós, a gente não ia hoje estar em 2026 com os mais novos e também com os mais velhos, tendo essa noção de que a gente vai ter a estética que a gente quiser e que tá tudo bem. Então, eu queria te agradecer extremamente por esse momento. Queria muito te agradecer e queria que, antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para esse mês de julho, para a mulherada preta, para o Julho das Pretas. Então, a minha mensagem é: ame-se. Ame-se, cuide-se, né? Principalmente a saúde mental, né? Porque nós mulheres, principalmente as mulheres pretas, tem mania de abraçar tudo, de carregar tudo nas costas. E não é assim. Não é assim. A gente precisa se olhar, a gente precisa ver. Entendeu? De repente é um problema com o filho, é um problema com o marido não tá te dando a atenção que você merece, você tá ali fazendo tudo para poder, sabe, a família te amar, o filho te amar, todo mundo te respeitar, e você mesmo não tá se respeitando, você não tá indo ali no seu limite. Calma, né? Cuide-se, ame-se, liberte-se,
principalmente libertar. Liberdade, entendeu? Vê o que gosta. Vai viajar sozinha, vai ler um bom livro sozinha, deixa a casa para lá, deixa tudo para lá, entendeu? E vai se cuidar, entendeu? Porque a gente está infartando muito cedo, entendeu? Muitas das vezes é isso, é falação, é isso, é aquilo. Então, hoje, Renata, a minha mensagem é para a mulher se cuidar mais. Se amar mais, não ser tão dependente do amor do outro, de achar que todo mundo tem que te amar. Não, quem tem que se amar é você. Você que tem que se amar. Outra pessoa não precisa te amar. E ela só vai te amar se você se amar. Então, se respeita, se ame, viva, 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 com intensidade, tudo que você tem que viver, não dependendo e nem esperando de outros, e principalmente fazer o que você quer fazer. Não deixar de fazer o que você quer fazer. Por muito tempo eu fui uma mulher que eu sempre quis entrar num restaurante chique, sempre foi assim, mais, né, aqui de Volta Redonda e tudo, e eu não tinha companhia. Não tinha companhia para sentar lá e comer aquelas comidas diferentes. Eu tinha dinheiro, tudo, não tinha com quem ir e eu não ia. Eu não ia no cinema sozinha. Hoje, eu faço tudo. Eu não... Nossa, Deus, não me importa. Não me importa. Se eu quero comer aquilo, eu vou lá e como. Se eu quero assistir um filme, eu não preciso esperar quem vai comigo. Eu vou lá. Se eu quero assistir um show, eu vou sozinha. Entendeu? Então, eu acho que essa liberdade, né? Não sei se é porque eu estou chegando na terceira idade, né? Eu tô chegando, já estou com um pezinho lá nos 60, me deu essa liberdade de, sabe, me amar mais. E outra coisa, fazer o que eu quero. Não vem com essa história de que você é obrigada a fazer. Não sou obrigada a nada. Nós não somos obrigadas a nada. A gente faz... se puder, se quiser e se for fazer bem para o nosso coração. Uau! É essa a minha mensagem. Uau! Adorei. Que bom. Adorei mesmo. O Pod das Pretas, o Pod Preta, nesse mês do Julho das Pretas, ele é extremamente especial, ele tem sido especial porque nós temos conversado com mulheres pretas especiais. E deixando aqui um spoiler, o nosso Pod Preta, ele não se encerra nesse mês de julho, nós vamos continuar, nós temos muitas potências pretas para falar sobre vários assuntos, porque a gente não pode se limitar a falar sobre... Só sobre tristeza, só sobre questões de racismo. A gente fala sobre tudo que a gente quiser falar e sobre tudo que a gente sabe falar. O Pod Preta, ele é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda e do Unifoa. Em breve, a gente está de volta com mais Pod Preta, com mais mulheres extremamente especiais de Volta Redonda e da região. Um abraço e até a próxima.